www.radioadestramento.com. Bom dia, amada igreja. A Deus toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Ao Senhor, nosso Deus, todo-poderoso. Vocês estão ouvindo bem? Tá saindo? Tá? Então tá bem. Ah, a Catarina fez assim pra mim. É, né, Cacá? Glória a Deus. Se Cacá tá ouvindo, até lá fora estão ouvindo. Mas louvado seja Deus, muito bom dia. O Senhor está presente no nosso meio. A igreja gloriosa de Jesus, a igreja ataviada de branco, a igreja santificada, que foi convocada para ser santa e trabalhar a sua santificação. A igreja que não pode parar, que tem que convocar outros santos através do seu testemunho. A Deus Todo-Poderoso que nos separou de antemão para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A Ele, ao Deus eterno, que nos gerou pela palavra do seu poder, que nos deu vida e vida com abundância, que tem um plano perfeito para nossas vidas e que em breve a noiva do Senhor, que somos nós, iremos nos encontrar com o grande noivo, com o nosso mestre. E aí o choro vai terminar, toda dor acabará e nós estaremos novamente no nosso lar celestial. Então, muito bom dia para você, igreja preciosa aos olhos do Altíssimo, do Eterno, daquele que se importa com a tua vida, daquele que regenera a tua vida para louvor da glória dele e não para louvor da glória do mundo. Amém? Então, para ele, honra, poder e majestade. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Nosso culto hoje tem como título Como Deus vê a igreja. Como Deus vê a igreja. 1 de Coríntios 1, do 1 ao 9. Vamos acompanhar a leitura da palavra. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Pense que você e eu fomos convocados por Deus. Entende? Ele não falou que você quer ou você não quer. Ele diz, você foi convocado. Quando os nossos filhos fizeram 18 anos, ou ainda vão fazer, os que virão depois, eles são o quê? Convocados para o exército. Eles podem deixar de ir? Não. Então, Jesus, o nosso Deus, nos convocou. Então, nós não podemos simplesmente não dar ouvido à sua voz. Nós fomos convocados por Ele. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e convocados para serem o quê? Santos. Juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelos irmãos, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te glorificamos. Exaltamos a tua majestade, o teu poder e a tua vinda, Senhor, para buscar a tua igreja. Então, até, ó Deus, que esse dia aconteça, ensina-nos, transforma-nos, Senhor, a imagem e a semelhança do teu Filho, para que encontremos graças diante dele e que possamos ouvir: Filho bom e fiel, entra no repouso do seu Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é a visão do próprio Deus quanto à beleza da sua igreja? Vamos ver isso, pode. A igreja de Jesus é separada por Deus e para Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então a beleza da sua igreja, ela é separada por Deus e para Deus. A igreja tem um dono, e esse dono chama-se Jesus. E qualquer um que entre na igreja do Senhor, achando que são donos da igreja, o próprio Espírito o conduz para fora. Então ela é chamada para a santidade. É uma família universal. É enriquecida pela palavra de Deus. Ela santifica-se enquanto espera quem? Cristo voltar. Então esse é o papel da igreja. Chamados para ser santo e sendo santificados em todo o tempo. A igreja depende da fidelidade de Deus. Então vejamos então, ela é separada por Deus e para Deus. 1 de Coríntios de 1 a 3. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para ser santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está querendo dizer, olha, vocês são separados, vocês foram convocados, foram chamados para ser santos e convocados à santidade. Então o grego eclésia, que é igreja, significa um povo chamado para fora das trevas. Nós temos que resplandecer Jesus como luzeiro neste mundo. Lembra do nosso culto que nós pregamos aqui? Sal da terra, luz do mundo. Então é para isso que Deus nos chama. É o povo tirado do mundo e separado para Deus. E não importa a condição que você chegue na presença de Deus, porque você será transformado pelo próprio Espírito para uso e propósitos sagrados. Cada igreja tem 2 endereços, um geográfico, né? E nesse caso aqui a igreja era em Corinto. No nosso caso aqui, no nosso endereço geográfico é em São Gonçalo. E o outro é espiritual, é como em Cristo. Ela tem um dono, ela não é minha, não é sua, nem é nossa. Ela é de Deus porque Ele a comprou com o sangue de Jesus.
Atos 20, 28, diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E é por isso que ele nos separou. O sangue dele é puro. Nós temos uma nova identidade. O mundo jaz ao maligno, está coberto de pecado. Então ele nos chama para fora desse mundo de malignidade. Ela é chamada, a igreja ela é chamada para a santidade. A santificação é de dois tipos. Uma, ela é posicional. Ser santo é estar em Cristo. 1 Coríntios 1, 2 fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para ser santo. Então, amados, ela tem que estar em Cristo. E é um ato e não é um processo. Você está em Cristo e foi separado para Deus, e isso para sempre. Então, mesmo que você resvala os pés, tenha prazer no pecado, busque o pecado, amados do Senhor, Deus não vai desistir de você, pois você passará disciplina, correção e por fim um açoite. Mas você é separado por Ele. Separado por Ele para a santificação e para dar frutos e muitos frutos. É isso que Ele espera de você e de mim. Então, o outro ato de santificação é o processual. Quem está em Cristo precisa ser transformado. Precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Essa santificação, ela é progressiva e só terminará com a glorificação. Nós temos que entender Bíblia, nós temos que crescer na estatura de um varão perfeito para alegrar o coração do nosso Pai. Nós somos filhos e os filhos não podem ser a vida inteira desobediente e com gostinho no mundo, porque em nós há uma armadura, mas essa armadura tem que ser completa. A igreja é uma família universal. Olha o que fala embaixo, aqui ó, em toda parte, aqui ó, convocados para ser santo, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ela é universal, entende? A igreja de Deus, ela é maior do que a denominação, do que a igreja local. Ela é composta por todos os que invocam o nome do Senhor em todo lugar. Essa é a igreja de Jesus. Aonde estiver invocando o nome do Senhor, é a igreja do Senhor em todo o tempo. Ela é enriquecida pela graça de Deus. 1 Coríntios 4 até o 6 diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. O testemunho de Cristo foi confirmado em nós. Ele nos agraciou, nos enriqueceu com a sua graça. Os coríntios eram ricos na palavra, no conhecimento, na capacitação dos dons. Em 1 Coríntios 1, 7, está escrito: de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a igreja tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Ela tinha tudo. Ela era enriquecida em tudo. Então, se cada um de nós tivermos como meta a obediência, a santificação. Olha, irmãos, eu sei que os nossos problemas do nosso dia a dia muitas vezes nos tiram do foco. Só que também já foi pregado aqui, buscai o seu reino em primeiro lugar. Então ele diz, invoca-me e eu te responderei. Então ele diz que é ele, agrada-te do Senhor. Ele não está dizendo que ele vai te tirar da situação difícil que você está passando, para depois você agradar ele, não. Ele está dizendo que em primeiro lugar, agrada-te do Senhor. Há uma condição. E é essa condição que muitas vezes a igreja passa desapercebida. Há uma condição. Algumas vezes a gente conversa e tem coisas que nós temos que deixar para lá. Nós temos que nos enriquecer no Espírito de Deus. Porque ele diz, sabe o quê? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. É a primeira coisa, buscar o seu reino em primeiro lugar. A igreja tem que estar atenta a isso. Prova dói, aborrecimento dói, deixar a sua razão de lado dói, mas é necessário. É necessário. O Espírito de Deus, ele trabalha em nossas vidas, tirando o lixo que há em nós, nos moldando. E isso parece que você levou uma surra, que o corpo fica todo doído, porque você tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer, amados. Você tem que olhar para o Senhor e entender que você tem fôlego de vida, porque é Ele quem te dá. Então, se Ele te dá fôlego de vida, não é para você viver desapercebido, é para você viver assim. Vamos prestar atenção no que diz a palavra do Senhor. Não é pegar e ler correndo, só, acabou, fiz meu papel. Não. Agrada-te do Senhor, em primeiro lugar. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quanto mais você agrada ao Senhor, mais você cresce na graça e no conhecimento. Mais você vê as bênçãos sendo acrescentadas na sua vida. O desejo do meu coração é que você cresça nessa graça. É que você cresça nesse conhecimento. Mas cadê esse Deus? Porque ontem alguém me ligou. Ontem alguém falou para mim, um pastor com dificuldade, cadê o Deus que ele prega e que ele confia que os incrédulos estão aí mesmo para ser nossos acusadores, porque eles são dominados pelo mal. Então, o que é que nós podemos fazer? Senhor, olha aí o que falaram para mim, que deixa falar. Quem tem boca fala o que quer. Deixa falar. Nosso Deus vive e é eterno. Para essas pessoas que dizem, cadê o Deus que ela serve? Tremendo juízo cairá sobre essa vida. Porque está respirando. A pessoa, o indivíduo está respirando e não sabe que foi o fôlego de vida que Deus deu para ela e que Ele tira e nasceu em um piscar de olhos. Então essa arrogância, esse, como diz, dedo na cara, que dizem por aí,
essa acusação não vale para o cristão em Cristo Jesus. Grande condenação cairá sobre a vida dessa pessoa. O nosso Deus está presente na nossa vida em todo o tempo. E as provas que nós passamos na vida é para nosso conserto. Porque a vida de Paulo não foi fácil. Inclusive, ele já morreu bem velhinho e sabendo que ia ser sacrificado por causa do nome de Cristo. E ele não negou. E tem mais. Nero, quando mandou matar Paulo, Paulo ainda saiu falando: orai pelos vossos governantes. E Paulo orava por Nero. Grande coisas, grande galardão Paulo encontrou na vida dele. Mas hoje a igreja contemporânea não está assim. Infelizmente, nós temos saudade da igreja primitiva, da igreja dos nossos avós, da igreja dos nossos pais, em que se pregava a santidade, crescimento em Deus, obediência. Não era o pão de cada dia, como se vê hoje. Porque não faltava coisa alguma e o testemunho daquele povo era impecável. Morriam por causa do amor, por causa do nome de Jesus. Ele nos dizia: cadê o Senhor? Deus me levou, me tirou do tão bom, me trouxe para o tão ruim. Meu Deus, para que o Senhor fizeste isso comigo? Ô, bronca que eu tenho disso. Como se Deus tivesse a obrigação de dar tudo que a pessoa quer. Você está vendo, hein? Você está vendo, hein? Você está vendo? Claro, ele vê até você, meu querido. Até você com seus pensamentos mundanos. Então a igreja santifica-se enquanto espera Cristo voltar. Esse é o nosso papel. É a igreja que Deus vê a beleza. Então, quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive nessa expectativa de que Jesus vai voltar, lembra como era antigamente? Jesus vai voltar. Eu preciso entrar na palavra. Eu preciso mergulhar na palavra. Eu preciso buscar o Senhor. Lógico, a palavra dele diz que ele é o bom pastor e que nada me faltará. E que ele me conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso. Isso quer dizer que descanse em Deus. Porque o teu problema, ele é desse tamaninho, quase uma areia, diante do nome dele. Aliás, nem quase uma areia, ele não é nada. Piscou Deus, deu ordem, e esse seu problema vai desaparecer. Então confia, porque você não é chamado a ser crente para sentar na igreja e ouvir, bater palma e depois sair daqui. Meu Deus, e amanhã? E amanhã? Ué, e a fé que você confessou aqui dentro? Como é que fica? Nós temos que fazer uma mudança radical em todo o nosso ser. Olha, amados, a igreja depende da fidelidade de Deus. 1 Coríntios 1, 8, 9. Ele os conservará firmes até o fim. Faça a tua parte. Porque ele vai nos conservar firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis. Você não quer isso para a tua vida? Eu quero para a minha. Irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Imagina você chamado à comunhão de Cristo e ser chamados filhos irrepreensíveis, alegrando o coração do Pai. Essa é a beleza da igreja que Deus vê. A presença dos santos, a segurança, a perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação
não estão firmados em nossas mãos. Em última instância, quem persevera é o próprio Deus, pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos na dependência de Deus. A nossa salvação é garantida por Deus até o final. A perseverança da salvação é de Deus. É Ele quem persevera na tua salvação, na minha salvação. Aí eu errei. Se o justo cair 7 vezes, o Senhor levanta. Ok. E vai passando esse processo, e não adiantou nada comigo. Então eu vou cair de novo, eu vou cair de novo, eu vou cair de novo. E aí vem a disciplina, a correção e o açoite. Se a disciplina já é algo terrível, porque quando um membro cai na disciplina de Deus, não tem oração que o livre disso. E a disciplina de Deus é doída. É doída. Porque aguenta firme. Você vai passar pela disciplina, mas você vai sair muito melhor do que quando Deus te pegou para te disciplinar. É para proveito dele e para a tua vida com ele. Então a nossa salvação, ela é garantida por Deus até o final. Então, queridos, vivam na expectativa da volta de Cristo. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono. E eu digo isso com a licença do Espírito Santo, já é hora de despertar desse sono espiritual, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. A coisa é séria. Se você leu esse versículo agora comigo, você está sabendo que a coisa é séria. Você foi chamado para fora das trevas. Mas muitos irmãos se convertem, querem vestir a armadura de Deus. Eu sou crente, eu vou ao culto aos domingos. Mas pelo amor de Deus, o que falta na cabeça do sujeito, que a cabeça dele fica idealizando pecar, planejar pecados para satisfazer os desejos da carne dele. Você quer vestir a armadura de Deus? E o capacete da salvação? Enquanto tiver a mente poluída, pensando mal do seu próximo, vendo o pecado aonde não existe, maldade aonde não existe. E se você vê também, não é problema seu. O seu papel é orar. A tua mente tem que estar pura. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, o quê? Isso ocupe o teu pensamento. Não é para pensar mal dos outros.
Porque a sua armadura está incompleta. Você quer se revestir da armadura de Deus, mas a tua mente, ó, como dizia o outro, na cabeça, tá o quê? Poluída. Sabe por que tá poluída? Porque você está tirando os outros pelo que você já foi. Glória a Deus, aleluia. Então você está tirando as pessoas pelo que você já foi, ou seja, a sua mente continua poluída. E você não poderá, irmãos, digo sem medo de errar, não poderá ver a glória de Deus na sua vida. Você vai viver, sabe de quê? Misericórdia, migalhas. Não é bom que os filhos deixam cair as migalhas para os cachorrinhos. Ela, Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa do seu dono. Sabe por quê? Os filhos andam com a cabeça poluída. Tiram as pessoas por si próprio. Então, se você foi alguém julgador, com o dedinho lá, mirando a pessoa com maledicência. Muitas igrejas, eu fui de igreja grande, poderosa, imponente, uma catedral, mas eu via muitos irmãos de olho nas outras irmãs. Homens casados, olhando para atrás da irmã. Muitas vezes vinham me confidenciar, olha, se converta. Isso não é certo. Estou apaixonado? Que história é essa de estar apaixonado? Não fica criando pensamentos para pecar. E depois que você se converte, para de olhar para o irmão. Porque aquele mesmo irmão que tinha olho na irmãzinha dentro da igreja, era o mesmo que olhava para o outro com olhar de condenação. Ele condenava e julgava o outro, dizendo que o outro estava em pecado e que estava também no mesmo processo que ele, mas esquecendo do que estava dentro dele. Então não tire conclusões da vida dos outros. Não diga que aquele irmão é uma prostituta ou que é um homem cheio de malignidade na mente. Irmãos, a tua mente não tem o capacete da salvação. Arrumando problema onde não existe. Satanás, o vosso adversário, lança as suas setas, os seus dardos inflamados para fazer você voltar à velha criatura. Você traz problemas para dentro da tua casa desnecessário. Queira estar com armadura, mas com capacete também. Tira o lixo da sua mente. Pois a palavra diz tudo que é puro. É a palavra que diz, amado. É a palavra que diz. Não sou eu que estou falando. A palavra diz assim, ó. Tudo que for puro. Tudo que for de boa fama. Isso que ocupe o vosso pensamento. Para de pensar mal dos outros. Para de levantar falso testemunho contra as pessoas. Parem de ficar como enlouquecidos, mirando uma pessoa, dizendo que a pessoa está debaixo de pecado, ou como é que fala? Está dando sugestão que aquela pessoa vai fazer alguma coisa indecente. Para com isso, para com isso. Você é crente em Cristo Jesus? Você é crente. E você dá testemunho pelos seus pensamentos. Pelo teu agir. Deixa esse velho homem para trás. Não tire ele da sepultura. Não traga ele de novo. Não traje o sangue da aliança. Todo pecado, toda desgraça humana acontece aqui primeiro. Pare de atordoar a si próprio e os demais que estão diante de ti.
tudo que for bom, perfeito, agradável, puro, de boa fama. Você está em Cristo Jesus. Você foi convocado para isso, para ter uma armadura especial na sua vida. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Mas quem pecou contra você? Pecou. Acha que ele vai prestar conta comigo ou com você? Vai nada? Não vai, irmão. Vai prestar conta com aquele que vive e reina para sempre, Jesus, o Senhor. Parem, em nome de Jesus. Nossa igreja precisa crescer. Então, assim, teu sangue sobre teu ombro, não nos meus. Porque eu tenho pregado arrependimento, tenho pregado, seja luz e sal da terra, eu tenho pregado, encare as adversidades. E vou lhe dizer mais, nas prateleiras não há mais espaço para colocar tanto caderno de pregação. E eu preciso ver a igreja avançando espiritualmente. Eu preciso ver a igreja travando a sua língua, porque a língua é o que coloca em chama toda uma floresta. Tiago já falava isso. Trate o irmão com amor. Mas esse irmão, meu Deus, esse irmão. Aí Deus olha, pois é, você está na condição de ministro do Senhor e não de julgador. Quem julga sou eu e não é você. O seu trabalho é ministrar bênção e libertação para aquela pessoa. Amados, a tua mente, Paulo diz, eu não vou cansar de falar, tudo que for perfeito, tudo que for de boa fama. Sabe o que quer dizer de boa fama? É você falar da outra pessoa que ela tem uma boa fama. Boa fama como um chefe de família, como trabalhador. Mas não tire suas conclusões. Não pense mal da pessoa. É feio. Não é de boa fama. É muito feio. E deixa você com a sua armadura incompleta. Porque o corpo está salvo, mas a mente não. A mente está cheia de quê? Lixo. Lixo. Que pena. Ainda há tempo de se consertar. Porque do que depender de você, a Bíblia diz, tenha paz com todos. Tenha paz dentro do seu lar, tenha paz com a sua mulher, tenha paz com o seu marido. Exorte-se um ao outro quando vê alguma coisa fora da palavra. Ainda mais quando são dois crentes. Aí é que pesa mesmo. Bom, mas vamos, que senão eu vou deixar o sermão de lado e vou continuar falando aqui, não é? Então, vamos lá. O dia da volta de Cristo logo vem. Está batendo a porta e vocês estão vendo os noticiários. Não sabemos o dia em que ele virá. Por isso nós devemos viver o quê? Apercebidos e não desapercebidos. Para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Olhe, Paulo tinha 3 verbos que governavam o pensamento do apóstolo. Olha que maravilha. Pode ir. Deixemos, revistamos e andemos. Esses 3 verbos estavam na mente do apóstolo e que tem que estar na nossa também. Então, deixemos o ranço do velho homem para trás. Se você é um irmão que está aqui dentro e que é governado pelo Espírito Santo, a tua mente tem que ser limpa.
Deixe o velho homem para trás. Não ressuscite, não traga para a tua mente. Pare de pensar mal das pessoas. Deus não te chamou para isso. Então deixemos as obras das trevas. Romanos 13, 12, B fala: portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Está vendo? A armadura da luz tem incluído o capacete da salvação. E o capacete da salvação só vai entrar na tua vida, vai ficar lá bonitinho andando como soldado aí, como luz do mundo, quando você parar de mentir, quando você parar de planejar pecado, quando você sentir vontade de pecar. O crente que sente vontade de pecar ainda não está revestido da armadura de Deus. Porque o crente não vive pensando: como vou pecar? Que ninguém vai ver. Mas Deus está vendo? Sabe aqueles pecados que se pensam assim: não, vou planejar, vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, vou para lá, um zigue-zague, vou para cá, e depois eu volto para cá. Fazendo um pensamento de como fazer, executar o pecado da sua carne. A intenção do teu coração subiu diante de Deus. Ser crente não é fácil. Não é fácil. Mas ou você traz o novo homem, deixando resplandecer num luzeiro a tua vida, ou amados do Senhor, você vai viver a vida toda de misericórdia de Deus. Não basta estarmos acordados, precisamos despojar-nos das obras das trevas, precisamos vestir-nos das armaduras da luz. Um soldado não anda de pijamas. Uma hora eu sou santo, outra hora eu penso mal do meu semelhante. Ele se atavia com as roupas próprias para o combate. Então não tenha medo do desafio que apareceu na tua vida, da adversidade que apareceu na tua vida. Olha, não tenha medo. Deus é mais. Existe assim, não temas, para cada dia do ano. 365 dias na Bíblia diz escrito: não temas. Está com medo do quê? Olhe para o teu Deus, revista-se da armadura da luz. Mas entenda que para você se revestir dessa armadura, você tem que lançar fora o velho homem. O velho homem, ele ressuscita em um passe. Você nem vigia, lá está você falando mal. Retarda as tuas bênçãos. Ninguém quer ficar perto de você. Se você não se revestir do novo homem, deixar o velho homem tomar conta da sua vida, a sua presença no meio dos santos é desagradável. E não é porque as pessoas sabem que você é assim. É porque você transmite que não está no mesmo espírito. Porque viver de aparências, tá assim, dentro das igrejas. Está assim. Mas viver revestido da armadura da luz, irmãos, eu acho que é somente o remanescente mesmo. Então vamos lá. Ele se atavia com roupas próprias para o combate. E a vida cristã não é um spa espiritual. Vou para Jesus que agora minha vida vai mudar. Ela muda. Porque agora você deixou de ser treva para ser luz. Ela muda. Que você deixou de ser desobediente para a obediência. Ela muda. Você vai deixar de ser a pessoa que é perdida para a salvação. Mas os problemas são os mesmos.
Com a diferença que quem batalha o seu problema é Deus. E quem está no mundo é você mesmo. E a sorte que tiver lançada sobre a tua vida. Mas a nossa sorte é Jesus. É Ele que nos tira de um tremendal de lama. É Ele que nos tira de um desemprego. É Ele que nos dá a estatura de varão perfeito. Então, amados, aproveite o dia de hoje. Aproveite o dia que se chama hoje para revestir-se da armadura de Deus e com o capacete da salvação para todo bom combate. Então a vida cristã não é um spa espiritual, mas é um campo de batalha. Nós já estamos quase terminando, aguenta firme. Aguenta firme. Andemos como filhos da luz. Romanos 13:13 diz assim: vivamos de modo que decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavenças. E isso acontece muito dentro dos lares, e invejas. Paulo passa da vestimenta adequada ao comportamento apropriado e lista 6 pecados tratando da falta de controle nas áreas da bebedice, do sexo, dos relacionamentos, das orgias, das bebedices, das impudicícias, que quer dizer falta de pudor, indecência, imoralidade, das dissoluções, das contendas e ciúmes. Vai lá, Ari. John Stott disse assim: olha, irmãos, a falta de controle próprio nas áreas da bebida, do sexo, dos relacionamentos sociais, contradiz totalmente, veja, um comportamento cristão e decente. Então, tudo que eu preguei para você é isso aqui. Então, se você não faz tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer, que tem um comportamento cristão diante dos incrédulos, não se faça de igual com os incrédulos, não faça piadinhas de mau gosto com os incrédulos, dê testemunho de quem é você, que você tem a vestimenta, a armadura de Deus e o capacete da salvação, porque John Stott, ele falou que isso contradiz um comportamento cristão e decente. Não se junte com os incrédulos, ou depois que você se juntou e que já se inflamou, comece a tirar conclusões negativas da pessoa. Não façam isso. Você é crente, separados para Deus. Nós já pregamos isso aqui também. Separados para Deus. Você não pode se tornar, depois que uma vez sentiu o sabor, o gosto, se apropriou dos dons celestiais, você voltar com obras das trevas e parecer como serpente se arrastejando no pó da terra. Porque a Bíblia diz isso. Deus falou o que é para Caim? Olha, que o pecado bate à tua porta e importa que você resista. Resista. Tem muita coisa para a gente se consertar. Nós ainda estamos vivos e ainda dá tempo. Dá tempo. A exortação do altar. Primeiro corta para mim. E não é nada fácil. Porque a vontade da nossa carne é dar logo um bufetão, sair quebrando tudo e mandar para as cucuia. Não é? A gente pode fazer? Não pode. Eu posso tirar mal da vida do irmão? Também não posso. Eu posso levantar infâmia contra a vida do meu irmão? Não posso. Eu posso tratar mal o meu semelhante? Não posso.
Ou isso aqui está bem aplicado na minha vida. Está vendo? Olha, não contradiz totalmente um comportamento cristão e decente. Não envergonhe o teu Senhor. Não envergonhe o teu Senhor nem no pensamento. Pare, tira o lixo, tira o teu velho homem da tua mente. Não comece a tirar juízo da vida de uma pessoa que está do teu lado ou que convive com você. Para com isso. Em nome de Jesus. Revistamos do Senhor Jesus, Romanos 13, 14. Já estamos chegando no final. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da sua carne. Os desejos da minha carne é difamar o meu próximo, é achar que eu estou 100% certo, que eu tenho a razão em tudo, que um coitadinho lá é um desgraçado, um miserável, né? Os desejos da minha carne é ter razão em tudo. E Jesus disse que aquele que quer ser o maior, faça o quê? Seja o menor. Que aquele que quer ser exaltado, se humilhe. É assim. É desse jeito. Então, em vez de viver premeditando como satisfazer os desejos da carne, o cristão deve revestir-se de Jesus, tornando-se semelhante a Ele. O cristão não pode planejar pecar. E existem muitas maneiras de pecar, hein? Não pode. Toma jeito. Todos os deveres cristãos estão incluídos no revestir-se do Senhor Jesus. Todos os deveres da igreja estão em revestir-se do Senhor Jesus, em ser como Ele, tendo aquela semelhança de temperamento, conduta, resultante de estar, sabe como? Intimamente unido a Ele pelo Espírito Santo. Então, a sua conduta, o seu temperamento, vai dizer se você tem essa intimidade com o Espírito Santo. Então, examine-se. Esse é um fator principal na vida de todo cristão quando amanhece o dia. Examine-se. Uma vez unidos ao Espírito Santo, você tem que se examinar. Examine-se. A nossa pregação aqui não interessa para a maioria, porque requer renúncia. Essa união proíbe a indulgência para com toda inclinação pecaminosa, porque você é templo do Espírito Santo, amor. Meus irmãos, meus queridos filhinhos, vocês são o quê? Templo do Espírito Santo. Então, em você não pode ter inclinação pecaminosa. A salvação, ela é do pecado e para a santidade. Essa é a nossa salvação. Devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, sentir como Jesus sentiu. Então, sentir como Jesus sentiu não é acusar ninguém. Não é achar que é tirar as suas conclusões da vida da outra pessoa. Então, sentir como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, é tudo aquilo que você ainda, ou eu também, não instalamos na nossa mente. Tira o lixo da tua mente, para que a sua armadura seja totalmente completa. Põe lá, Ari. Para terminar.
Jesus deve dominar-nos da cabeça aos pés. Então, cuide da sua mente. Cuide dos seus pensamentos. Cuide para que não venha um juízo sobre a tua vida, porque em breve nós estaremos na sala do julgamento. Cuide, seja revestido nesta manhã, do alto da cabeça à planta dos pés, porque é assim que Deus vê a sua igreja, a igreja dele. É assim que ele vê a igreja dele. Jesus está voltando. Então, igreja abençoada, prepare-se. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus. Pai santo e poderoso Deus, eterno Senhor da glória, Pai, a tua igreja, Senhor Deus, entra, ó Pai amado, no superior tribunal universal, santificado do nosso Deus. Nos inclinamos diante de ti e da tua majestade. E te pedimos, Senhor, cuida de nós, ó Deus. Trabalha em nossos corações, Senhor, para que possamos ser revestidos inteiramente, do alto da cabeça à planta dos pés, dessa armadura da luz, dessa armadura de proteção, como bons soldados ao combate. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te amamos, Senhor, com a nossa vida. A nossa vida, Senhor, tem que ser um incenso suave diante de ti, Senhor. Tem que ser prazeroso, Senhor, para ti, a nossa conduta. Os nossos pensamentos sejam puros e agradáveis diante de ti. Senhor, entra com a tua provisão nesta semana em nossas vidas. Socorra-nos, ó Deus, na nossa deficiência. Dai-nos força para suportar, ó Deus, as adversidades, as lutas, a difamação. Senhor, Paizinho amado, é o Senhor quem nos justifica. Traga a plena luz aquilo que é necessário, Senhor. Cuide da vida do teu povo, Senhor. Dá livramento para o teu povo, Senhor. Restitui ao teu povo que foi perdido, Senhor. Exalta a vida do teu povo com a tua presença gloriosa. Pai, vá de encontro com os nossos familiares, os que estão sofrendo, Senhor, com lutas, adversidades, aonde, ó Deus, as nossas forças já ficam minadas. Renova as forças dos nossos familiares. Renova as nossas forças, Senhor, como as da águia, Senhor. Dai-nos visão de águia, Senhor. Dai-nos autoridade, poder, intrepidez, ousadia, Senhor, para enfrentar, ó Deus, que está diante de nós. Porque sabemos que em tudo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cuida da nossa família, Senhor. Cuida dos nossos filhos, dos nossos netos. Coloca neles, Senhor Deus, a tua armadura de proteção, o teu manto sagrado, a sombra de tuas mãos, protegendo e guardando a vida dos nossos pequenos. A vida da igreja. Pai, o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor, em o nome de Jesus. O teu reino seja glorificado no nosso lar e na nossa vida de hoje para sempre, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que vive na expectativa da volta do seu Senhor, diga amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.
tremendo.com.